Olá, segunda série. Esta semana nós iremos estudar sobre ligação covalente e ligação metálica. Na aula passada, nós estudamos sobre a ligação iônica e nesta nós iremos finalizar os tipos de ligações, estudando a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, como nós já vimos, ocorre com a transferência de elétrons. A covalente, que nós iremos ver hoje, ocorre com o compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica é a ligação onde os elétrons fluem livremente. A ligação covalente, ela, como já foi falado, ela vai compartilhar elétrons, diferente da ligação iônica. A ligação iônica, ela dá elétrons e recebe. Aí o que vai acontecer? Um fica positivo e o outro fica negativo, formando uma atração entre as cargas e assim juntando os átomos. Como é que a ligação covalente vai fazer para que os átomos fiquem unidos? Eles vão compartilhar esses elétrons, porque esses átomos da ligação covalente, eles não podem doar e nem receber, eles vão ter que compartilhar entre si. A ligação covalente, é o par eletrônico compartilhado, que é formado por um elétron de cada átomo ligante. Nós temos aqui um exemplo, o cloro, a moléculazinha do cloro. Nós temos aqui 2 átomos de cloro formando ela. Cada cloro desse tem 7 elétrons na última camada, Tem 7 elétrons na última camada. Isso significa que ele precisa receber 1. Mas, como eu tenho aqui, 2 cloros, o que vai acontecer? Tanto esse cloro aqui vai precisar receber 1, e esse cloro aqui também vai precisar receber 1. Ou seja, nenhum dos dois vai poder doar, no caso, porque senão um vai ficar precisando, não iria dar certo. Aí, o que vai acontecer? No lugar deles doarem e receberem, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar aqui, esses dois, esse par de elétrons. Que aí, esse aqui vai servir para esse cloro, e esse aqui vai servir para este cloro aqui, ok? Eles vão compartilhar os elétrons e assim eles vão formar a molécula através desse compartilhamento. Essa daqui é a estrutura de Lewis, ou fórmula eletrônica, que mostra os elétrons sendo compartilhados. Aqui nós temos a fórmula molecular, que mostra quantos átomos a molécula é formada, e nós temos a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela mostra as ligações que acontecem. Aqui, nós só tivemos uma ligação, então vai ser só um risquinho aqui, esse tracinho está mostrando que houve um compartilhamento de elétrons. Nós temos aqui outros exemplos, certo? Lembrando que a ligação covalente, ela vai acontecer entre ametais com ametais. Por quê? Como a gente já viu, os ametais, eles são negativos, ou seja, eles têm a tendência de receber, Como nós vamos estar utilizando sempre ametais, sempre eles vão precisar. Aí, se os dois precisam, então eles compartilham. E a ligação covalente também pode acontecer com ametais e com o hidrogênio, certo? No caso aqui, o hidrogênio, como ele não pode doar para o ametal, Porque o hidrogênio ele nunca doa, porque ele só tem um elétron e ele precisa de 2 para ficar estável. Ou seja, ou ele recebe 1 na ligação iônica, ou ele compartilha aqui na ligação covalente. Nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui a molécula do boro, Essa moléculazinha, ela é dessa maneira, Br2. Aí nós temos aqui os 2 boros, cada um tem 7 elétrons e cada um precisa de 1. Então, eles vão compartilhar aqui esse par de elétrons. Nós temos aqui a moléculazinha do HCl, ácido clorídrico. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês lembrem que quando eu tenho assim, uma molécula, é uma letra maiúscula, eu tenho um elemento só aqui, e uma letra maiúscula com uma letra minúscula, eu tenho um elemento só aqui, que é no caso do cloro.
certo? Toda vida que vier com duas letras ou três, a primeira é maiúscula, a segunda e a terceira, se tiver no caso, são minúsculas, representando um único elemento. Às vezes as pessoas cometem o erro de achar que é hidrogênio, carbono e iodo, pensa que isso aqui é um I, né? Mas não, é um cloro, tá? Nós temos aqui, como vocês podem ver, o hidrogênio ele só precisa de dois elétrons, né? Então ele vai compartilhar aqui e o cloro precisa de um, né? Então eles vai fazer aqui, ó, o compartilhamento para ficar estáveis. Nós temos aqui a moléculazinha do CCl4. A molécula vai vir desse jeito para você montar. Ou seja, você vai pegar o que tem menos elementos, né? Que dá para saber aqui pelo índicezinho, pelo númerozinho que vem. Quando não aparecer nenhum, é número 1. Você vai pegar o que tem menos, coloca no meio e vai distribuindo ao redor. Cloro, cloro, certo? Coloca os elétrons, você vai ver na tabela periódica que o cloro tem 7 e o carbono tem 4. Esses 4 aqui, ó, são do carbono e esses aqui, 7 são do cloro, 7 são do cloro. E como o cloro, ele precisa de 1, ele vai compartilhar aqui com o C, né? E o carbono, vocês veem aí que ele tem 4 elétrons. Aí ele precisa de 4 para ficar com 8. Então, ele vai se ligar um de cada cloro para formar a ligação. Tem aqui a fórmula eletrônica, que mostra os elétrons, tá? Lembrando que esses elétrons, gente, é o que fica na última camada do átomo. O átomo, né, ele tem várias camadas, dependendo, e os elétrons que estão na última camada é quem vai interagir com outro átomo, que vai ter essa interação com os elétrons que também estão na última camada. Aí nós temos aqui a fórmula estrutural, que é mostrando quantas ligações fez, ó. Eu tenho aqui a ligação para o C, do C para o Cl, do C para o Cl também aqui do lado esquerdo e embaixo. E aqui é a fórmula molecular. Tem aqui alguns exemplos também que eu coloquei para vocês irem vendo. Ó, tem aqui a moléculazinha do H2, do hidrogênio. O hidrogênio é bem simples, cada um tem um, né? Compartilhou aqui, ó, apenas uma ligação. Eles já estão estáveis. O oxigênio está na 16ª família, então ele tem 6 elétrons, né? E ele precisa de 2 para ficar com 8. Então, ele vai fazer aqui, ó, 2 compartilhamentos. Se você notar, você vai contar assim. Você vai contar dessa maneira. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 desse. E agora o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses que estão amarelos, tanto é desse oxigênio, tanto é desse oxigênio aqui. Ok? Nós temos aqui a molécula do nitrogênio também. O nitrogênio, ele está na 15ª família. Então, ele tem 5 elétrons, né? Ó, ele tem 5 elétrons na sua última camada. O nitrogênio tem 5, então ele precisa de 3, né? Para completar as 8. Então, ele vai fazer aqui, ó, 3 ligações, que vai dar certinho 8 elétrons em cada. No caso aqui, o oxigênio, ó, ele fica com uma ligação dupla, né? E aqui a molécula do nitrogênio fica com a ligação tripla, por conta das ligações covalentes que tem que ser feitas para que o nitrogênio atinja a estabilidade. Temos aqui a molécula da água, o hidrogênio aqui com apenas um elétron, né? Lembrem, ó, quando vocês forem fazer a molécula, vocês começam sempre pelo que tem menos, o O aqui, ó, né? E 2 hidrogênios, um do lado, um do outro. Cada hidrogênio tem 1 e o oxigênio tem 6, tá? Aí só ligar aqui, ó. Cada hidrogênio ficou com 2 e o oxigênio ficou com 8. Temos aqui o CO2, ó, um C, coloca o C no meio, os oxigênios ao redor. O C precisa de
4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na última camada para inteirar os 8, né? Precisa fazer 4 ligações. E aqui, ó, a moléculazinha do CO, a fórmula estrutural, a gente tem 2 ligações duplas, tá? É normal vir numa questão assim, é o CO2, a molécula do CO2. Quantas ligações covalentes ele tem? Aí você vai responder 4, né? 4 ligações covalentes. E são pares de elétrons, gente. Essa ligaçãozinha aí, ó, é um elétron se compartilhando com o outro, tá? Nós temos algumas exceções. O berílio, por exemplo, exceções à regra do octeto, ou seja, tem alguns elementos que eles não precisam ficar com 8 para ficar estáveis na ligação covalente. O hidrogênio a gente já tinha visto desde a ligação iônica que ele só tem um elétron, só precisa de 2, né? O berílio, ele fica estável tendo 4 elétrons, como vocês podem ver aqui, e ele fica estável tendo 6 elétrons. Tá? Ele alcança a estabilidade por ele ter poucos elétrons, ele consegue ficar estável com 4 ou com 6. O fósforo, que é representado pela letra P, ele pode ficar estável com 10. E o enxofre, que é representado pela letra S, ele pode ficar estável com 12. Eles sempre vão ficar com esses números. O fósforo e o enxofre, eles podem sim ficar com 8, mas vai ter casos que eles vão ficar estáveis com 10 ou com 12. Por exemplo, você faz lá e não deu certo de maneira alguma, eles ficando com 8. Então, se ficar com 10 ou ficar com 12, tudo bem, já deu certo. É isso que eu tô querendo dizer. Pode ficar com 8, mas eles podem apresentar, como nessas moléculas aqui, 10 ou 12 metálica, gente. Ela é bem simples, não tem aquelas pontinhas, tá? A ligação metálica é entre metais com metais. Não ocorre nem compartilhamento, nem troca de elétrons. Eles ficam com os elétrons livres, tá? E esses elétrons livres formam uma nuvem de elétrons, né, de carga negativa, que se movimentam de maneira desordenada, mas eles vão ficar unidos por essa nuvem de elétrons. É como se eles ficassem levando e trazendo elétrons ao mesmo tempo, entendeu? Então, por isso que os metais, eles têm grande capacidade de conduzir corrente elétrica e de absorver calor, porque como os elétrons estão livres, eles vão conduzir a eletricidade ou calor de forma bem rápida, bem melhor do que outros materiais. Esse processo continua indefinidamente, e com isso o metal se torna um aglomerado de átomos neutros e cátions mergulhados em uma nuvem ou mar de elétrons livres. É exatamente essa nuvem que mantém os metais unidos, formando a ligação metálica. Gente, é isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, ok?